oitavo ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa hoje. E vou apresentar para vocês o nosso moderador. Hoje é o professor Tony, de matemática. Que prazer, muito obrigado pelo convite. Olá, bom dia a todos, bom dia Silene, muito obrigado pelo convite e bom dia a você que está nos acompanhando aí, pais, alunos, professores, né? Lembrando que recuperação não é castigo, é oportunidade. É não é oportunidade. Isso mesmo, professor Tony, oportunidade. Agora nós temos a oportunidade de rever as atividades. Na aula passada, nós fizemos atividade relacionada à comunicação nas plataformas digitais. Então, hoje nós iremos para a segunda parte. Tema da aula de hoje, então, a comunicação nas plataformas digitais, segunda parte. Qual o tema da aula? Características dos áudios e dos vídeos nas redes sociais, atividade para o oitavo ano, e as habilidades são: analisar textos orais, áudio e ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, calma aí, dentre outros possíveis relativos a fato e de temas de interesse pessoal, local ou global, e de textos orais de apreciação e opinião, orientando-se por roteiro e contexto de produção. Nossa, duas habilidades grandes aí, até deu uma travada, né, professor, mas saiu. E vamos para o objetivo da nossa aula de hoje: analisar as principais diferenças na produção de podcast e videocasts em textos jornalísticos no contexto das redes sociais. E para começarmos, já que eu mencionei que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o que é um videocast, o que é um podcast, e agora vamos falar na questão das notícias, aí no chat tem algumas perguntinhas para vocês, e agora vocês precisam interagir, vamos lá. Por qual meio de comunicação você tem acesso às notícias? É pela TV e pelo rádio? Você compra os jornais impressos nas bancas? Ou você utiliza os sites da internet, como textos escritos, podcasts e videocasts, que são a parte de áudios e vídeos? Ou você somente lê algo nas redes sociais? Aí vamos interagir, vou dar 1 minuto para você colocar aí qual meio de comunicação que você tem acesso às notícias. É isso aí. Silene, aqui por enquanto nós não tivemos nenhuma interação no chat, mas eu achei interessante a pergunta, né? Porque eu me vejo muito nesse questionamento, né? Eu tenho pouco tempo para ler notícias no jornal televisivo e no radiofônico, né? Então, normalmente eu utilizo o celular para me inteirar a respeito das notícias, né? Mas não utilizo redes sociais, né? Normalmente eu entro lá no site dos jornais, né? Dos grandes jornais, na verdade, né? Utilizo também, né, as ferramentas do Google para poder localizar as notícias que eu quero, mas sempre verificando a veracidade. Exatamente, professor. No momento, né, no contexto que nós estamos, a maioria das notícias nós assistimos, né, ou mesmo procuramos, quando estamos vindo do serviço, indo até o serviço, estamos ouvindo rádio, né? Então é um meio mais prático também de saber, de inteirar, né, o que está acontecendo aí no mundo, né? Então essas são algumas das maneiras. Então nós colocamos, existem ainda algumas pessoas que têm o hábito de comprar o jornal e até a banca de jornal, mas são poucas, né? Então, dentro desse contexto,
texto, agora nós vamos falar, já que eu mencionei que as pessoas, a grande maioria, preferem utilizarem ainda, ouvir o rádio para saber as notícias, até mesmo por conta das redes sociais, tem um texto aí para recapitularmos o que é o podcast e o que é um videocast. Professor, por favor, leia para nós. Vamos lá. O podcast surgiu como forma de transmitir conteúdo dos mais diversos via áudio. Ultimamente, empresas do ramo jornalístico utilizam esse suporte para transmitir notícias, artigos de opinião, culinária, notícias esportivas e etc. Numa geração que se conecta para tudo, tornou-se o caminho ideal para estar a par dos acontecimentos do cotidiano, pois basta um simples clique e um conteúdo está disponível para ser aproveitado em qualquer momento e em qualquer lugar. O videocast é uma variante na qual se usa o vídeo e não só o áudio, muito comum nas redes sociais. Exatamente, professor. Então, nós já vimos isso já na aula anterior, que primeiro a questão do podcast normalmente tem uma imagem estática e você só vai ouvir o som, né, o áudio. E na segunda parte, quando é videocast, tem a parte da animação, tem uma interação. Então, essa é a diferença do podcast e o videocast. Continuando aí a contextualização. Existem diversos textos de gênero jornalístico, e a divulgação ocorre nas mais variadas plataformas. Em cada canal de comunicação e circulação, busca atingir o público-alvo utilizando a interação adequada. Pode usar a mensagem referencial, em que a mensagem é direta e objetiva, sem ambiguidade. Também chamamos ela de linguagem denotativa. E também temos a linguagem conotativa, chamada de apelativa, que ela influencia o destinatário, ela faz um apelo, uma súplica. E continuando, nós também temos a função da linguagem. A linguagem com função emotiva é chamada de expressiva, é centrada no emissor e revela-se em algumas marcas gramaticais. Por exemplo, verbos, pronomes em primeira pessoa, interjeições e sinais de pontuação com reticências e pontos de exclamação. Então, nós sabemos que se um texto ele estiver na parte escrita, nós temos aí alguns sinais que vão dar ideia de aumentar o tom da voz ou diminuir, então, de acordo com sinais de pontuação. Isso que vai fazer a diferença no texto. E sabendo, então, dessa diferença, que nós temos uma linguagem mais apelativa, uma linguagem mais direta, então, depende. Normalmente, nas notícias, por ser um fato e um texto direto, então, usa a linguagem já, vamos falar assim, direto do dicionário, uma linguagem denotativa, que não há preocupação de falar de uma maneira, fala de uma maneira direta, onde o leitor entenda. Já quando nós usamos um texto, utilizamos bastante pontuação, às vezes uma letra em caixa alta, a letra toda maior, assim, que chama atenção. Então, essas são as formas de, no texto escrito, chamar a atenção. Já na fala, nós conseguimos aumentar e diminuir o tom, né, pela voz. E sabendo disso, e percebendo essas situações, nós sabemos que agora, principalmente nesse momento de isolamento, distanciamento social, nós estamos recebendo muitas notícias aí nas redes sociais, pelo celular, enfim. Nossa. Qual a maneira que nós percebemos que aumentou muito a questão do fake news? E sobre fake news, eu tenho uma pergunta aí para vocês responderem. Já que estamos recebendo muitas notícias, você consegue ou você recebeu alguma notícia falsa? Você já checou algum tipo de notícia? Quando você recebe uma notícia, você checa? Então, vamos lá. Essas duas perguntas para você responder em uma. Então, vamos lá. Você já recebeu vídeos ou áudios com informações falsas pelas redes sociais? Como você costuma checar a veracidade das informações que você recebe? Então, nós vamos dar um momento aí no chat, uns 1 minuto, para responderem se eles já receberam e como eles fazem para checar se a informação é verídica ou não. 1 minuto.
quem nunca, né? Quem nunca recebeu lá aqueles videozinhos de naves espaciais passando no meio do bairro, né? Então assim, nós tivemos aí um ataque alienígena, né, em São Paulo, e aí você vai verificar, né, do que se trata. Aquilo você vai ver que não é real, obviamente, né? Apesar de que tem muita gente que acredita, né, Silene? E assim, no meu caso, quando eu recebo notícias desse tipo, porque muitas notícias, quando elas são fake news, até enganam um pouco, né? A gente acaba achando que aquilo é realidade ou não, mas existem alguns sites que são especializados nisso, né? E isso é bastante interessante. Se a gente pegar a notícia e colocar na frente dele a palavra boato, você vai entrar em sites especializados em boatos, né, explicando aquilo, né? Então é dessa forma que eu utilizo, né? Principalmente quando eu recebo notícias pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, principalmente. Exatamente, como eu mencionei, né, tem crescido ultimamente muito, né, a utilização de notícias através dos celulares, das redes sociais, enfim. Então, eu deixo para vocês aí uma dica, né, nas redes sociais para termos todo o cuidado. Então, vamos lá. Devemos nos atentar com muito cuidado à veracidade de todo e qualquer conteúdo das informações veiculadas nas redes sociais. Casos de fake news postados em formato de áudio e vídeo são muito comuns. Estas são até mesmo bem produzidas, numa tentativa de legitimar seu conteúdo. Por isso, é preciso sempre consultar se o conteúdo procede e se está sendo veiculado pelos principais meios de comunicação. É necessário ter atenção redobrada, pois muitos links são elaborados por fraudadores que visam roubar dados da população e danificar os aparelhos, né, os eletrônicos, dos usuários. Agora que nós já sabemos que tem equipe formada para poder produzir fake news, que você, acessando um link que não seja correto, que é uma fraude ali, ele pode danificar os seus eletrônicos, os seus aparelhos, a memória e tudo, enfim. Nós vamos ouvir algumas notícias e vocês vão verificar se essas notícias elas são verdadeiras ou não. No primeiro momento, são alguns podcasts que o professor Mauro, de língua portuguesa, produziu para nós com muito carinho. Até agradeço já ao professor Mauro por ter parado um pouquinho, Mauro Farias, para fazer os podcasts. Nós vamos ouvir os podcasts e também tem o roteiro da fala do professor já aí na tela também para vocês, se quiserem acompanhar. Então, esse é o momento do nosso podcast. Vamos ouvi-lo. Bom dia, ouvintes. Durante a pandemia, temos vivido momentos de muito pesar e consternação, e isso tem nos marcado muito. Mas há algo que tem sido tão marcante quanto as tristezas pelas perdas. Uma palavra que passou a frequentar nossos discursos nos mais variados contextos de interação. Trata-se da empatia. Nunca foi tão importante entender o significado desse verbete, visto que para quem não pode se isolar completamente, não há como se sentir seguro sem depender do outro. É um cuidar de si, pensando em todos. Acredito que esse seja talvez o maior aprendizado que levaremos para pós-pandemia. Descobrimos que somos dependentes uns dos outros e que não vivemos numa bolha, mas em comunidade. Bom dia. Ouvimos aí o podcast do professor, ele fala sobre empatia, que nesse momento, no contexto que nós estamos vivendo, que precisa cuidar do outro. E nós vimos aí que ele fala que é um momento de tristeza e que nunca foi importante ainda utilizar a palavra empatia. E agora eu tenho uma pergunta para vocês lá responderem no chat. Vou dar um minuto. Esse podcast que o professor Mauro fez para nós, ele é de interesse público? Explique. Um minuto.
Silene, a gente não teve aí muitas interações, né? Aliás, a gente não teve nenhuma por enquanto, né? Eu acho que o pessoal está só assistindo, prestando bastante atenção no que está sendo falado. Mas eu achei interessante, né? Esse podcast aí, por essa voz maravilhosa do professor Mauro. Um abraço para o professor Mauro, que deve estar nos assistindo também, né? Falando sobre a empatia, eu acho que todo podcast em que ele faz um trabalho de conscientização, ele é sim de interesse público, né? A palavra empatia, né? Talvez a gente tenha ouvido mais nesses momentos agora, mas a empatia é um sentimento, não só um sentimento, mas uma ação que é importante em todos os momentos da nossa vida, né? Principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, em que as pessoas precisam ter mais consciência do outro, né? Da importância do outro, do direito do outro. Isso aí é muito importante. Eu acho que sim, é de interesse público. E você, o que você acha? Professor, no momento nós sempre levamos a vida no modo individual, né? Mas o contexto, como foi mencionado, né? Estamos num contexto de pandemia, então não é só pensar na minha segurança, também é pensar na segurança do outro, né? Então, nesse contexto, é de interesse público, sim. Agora nós temos mais uma atividade que vai ser postada para vocês, nós temos um vídeo para vocês analisarem a questão desse vídeo. Vamos analisar agora o vídeo. A gente está aqui no abrigo Pricumã, é um dos abrigos da Operação Acolhida, aqui em Boa Vista, em Roraima. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do projeto Empoderando Refugiadas. O projeto ele visa empoderar mulheres em situação de refúgio através da inserção no mercado de trabalho. Então, os dois principais eixos, um é a capacitação das mulheres e o outro é o engajamento do setor privado para que depois eles absorvam essas mulheres. El curso nos brinda demasiadas ayudas para uno saber cómo comportarse en una entrevista de trabajo. Ao longo dessas 5 edições, a gente foi percebendo com mais uma camada de vulnerabilidade, mais barreiras que são as mulheres com deficiência. Então foi por isso que esse ano a gente conseguiu trazer esse recorte inovador do projeto. Independientemente de seas discapacitada o no, yo tengo mis sueños y puedo lograrlo. Es un ejemplo para aquellas personas que también tienen esta capacidad y ellas lleguen también a la misma meta que yo llegué, pues llegan mucho. As 3 agências envolvidas é o Acnur, a ONU Mulheres e a Rede Brasil do Pacto Global. Simplemente Dios, pero un buen trabajo. Bueno, mi meta es trabajar, pues. Tchau! Ay, que a mí me gusta que me graben. Ok, então nós assistimos então o vídeo, agora ele entrou como videocast, como vocês perceberam, tem uma interação, tem imagem, movimento, e esse vídeo da ONU Brasil fala sobre o cuidado com os refugiados e imigrantes, então, e principalmente que nesse contexto utilizar ou pensar na pessoa com deficiência. Então, normalmente, a gente pensa no contexto para todas as pessoas, mas será que foi pensado um contexto para a pessoa específica com deficiência? Então, esse vídeo faz esse alerta, tá? Então, dentro desse contexto do vídeo e o podcast que nós ouvimos do professor Mauro, que fala sobre empatia, tem uma pergunta aí para vocês interagirem e falarem aí o contexto do sentimento ou sensação que leva nesse contexto. Bom, analisando então a linguagem e a estrutura dos dois textos, quais são as principais diferenças que vocês notaram no texto 1 e no texto 2? No caso, o texto que fala sobre, que é o podcast do professor que fala sobre empatia, e esse vídeo que fala a questão das pessoas com deficiências e dos refugiados. Então, 1 minuto para vocês falarem aí que vocês perceberam alguma diferença, se são semelhantes, o que vocês acham sobre os dois textos.
Ok, então vamos lá. Provavelmente vocês perceberam que a diferença é que no primeiro texto, no caso lá o podcast do professor Mauro, ele vem falando sobre a empatia e para cada um ter o cuidado consigo ou com o próximo. Já no segundo texto, já como imagem, como videocast, né, no caso, ele já nos mostra a parte de entrevista, já tem pessoas comentando ali o contexto, tá? Como eu mencionei para vocês, não é uma imagem parada, então tem ali um movimento. E o principal que eu queria que vocês percebessem aí, que no segundo texto, eles falam que estão fazendo uma capacitação para as pessoas com deficiência, ou melhor, com as pessoas que têm algum problema, e na questão do empoderamento lá das mulheres, naquele segundo vídeo. E já continuando nessa questão, que nós falamos que estamos recebendo muitos vídeos, muitos. Você chegou a receber bastante vídeos agora, professor, ou acha que aumentaram assim, a questão de receber? Bastante coisa, principalmente receita para Covid, né? O pessoal fala assim, faça um chá com casca de cebola, né? Para sarar da Covid. Então, sim, a gente recebeu bastante coisa, assim, né? Da minha família, os meus amigos, né? O pessoal sempre manda, né? Principalmente a minha mãe. Minha mãe, ela manda bastante coisa para mim. Eu tenho que falar, mãe, isso aí é mentira. Sempre falar essas coisas para ela. E é isso que nós iremos fazer agora, descobrir se uma informação ela é fake ou é fato. Então, fake é falso, fato é verídico, é verdadeiro. Então, nós temos mais um podcast do professor Mauro e nós vamos ouvi-lo e verificar se é fake ou fato. Tem uma coisa que a mídia não conta, mas há um remédio contra a Covid-19 muito eficiente. E que eu, você, todos nós temos na nossa casa. Trata-se do café. Cientistas censurados na China dizem que há componentes da nossa bebida favorita que combatem o vírus. Então bora beber café, galera. Isso ninguém vai contar pra você, viu? Fica ligado. Então, professor, será que tomar muito café evita a Covid? Evita? Olha, assim, normalmente quando a gente vê o podcast, né, a gente até pensa assim, será que só de bater o olho dá pra gente saber se é fake news ou não, né? A forma de linguagem, né, a forma de se expressar, né, já remete a gente a uma ideia do que é verídico ou não, né? E assim, o Mauro foi incrível aí, né? Porque assim, a voz dele, a forma como ele fala, né, você já fica meio com o pé atrás, né? Pelo menos eu fiquei. Então, vamos lá. Essa pergunta para vocês. Analisando essa parte aí que o professor já deixou bem claro, vocês perceberam o tom da voz, o jeito que ele comenta e o que é preciso para eliminar a Covid. Então, esse podcast que analisamos agora, ele é fake ou é fato? Por quê? 1 minuto. Silene, e aí a gente teve aí uma interação super bacana aí da professora Mara, né? Oh, maravilhosa, né? E ela falou, primeiro, né, que a professora Silene tá arrasando aí, dando parabéns por sua aula. E a segunda coisa que ela falou é que ela jurou de pé junto que é fake, né? Deve ser porque ela toma bastante café, assim como eu, né? E, infelizmente, né, a gente contraiu o vírus, né? Eu contraí o vírus do Covid, mesmo tomando muito café. Eu acho que a Mara também, né? Contraiu? Não sei, professor, não. Não sei dizer. Depois eu vou perguntar para ela se ela contraiu o vírus ou não. Então, sempre alertamos que quando você recebe uma notícia, o importante é checar
sites relacionados. Por exemplo, se essa notícia está falando sobre saúde, o site adequado é o Ministério da Saúde. Se for algo relacionado, vamos pensar ao meio ambiente, então o site do governo, procura sempre sites fidedignos, que nós falamos, que são do governo, principalmente, você procura essas informações e verifica se essas informações constam lá. Tem sites específicos para vocês buscarem hoje informações se elas são fake news ou não. E nesse caso, nós vamos direto para o site do governo que fala sobre essa notícia, se ela é verdadeira ou não, porque realmente essa notícia, ela circulou aí pelas redes sociais. Então, como sabemos, lá no site do governo diz para nós, isso é fake. Olha lá, é fake porque no Ministério da Saúde eles falam que não tem nenhuma comprovação científica para falar que o café elimina, o combate, ajuda na questão da Covid-19. Então, ia ser bom, né? Seria algo fácil, né? Mas não tem nada de ciência, não tem nada comprovado. Então, direto do site aí tem um link para vocês que nós pesquisamos. O café não previne coronavírus, então é fake. E para a segunda, nós vamos para a segunda atividade, tá? Nessa segunda atividade, vocês também irão analisar, é fake ou fato? Temos aí um próximo áudio e vocês vão pensar, será que isso é verdade ou não? Segundo áudio. Olá, meus ouvintes. Como estão? Olha, dentre as pessoas que fazem parte do grupo de risco, há algumas que não têm se preocupado tanto com o isolamento e os perigos do contágio. Trata-se dos fumantes. Você sabia que um fumante, seja de que idade for, tem um risco aumentado de desenvolver a forma grave do coronavírus? É bom ficar atento. Até mais. Bom, aí nós temos o áudio do professor que fala de um grupo específico. Será que esse grupo realmente é do grupo de risco? Vocês já ouviram falar sobre isso? Acontece? Tem grupo que tem mais probabilidades para adquirir ou não? Será que isso é verdade? Primeiro, antes de passar para o chat, eu vou perguntar para o professor aqui. Professor Tony, será, já nesse contexto, tem pessoas que têm mais facilidade, vamos pensar assim, de adquirir ou de ficar doentes? Nós não somos da área da saúde, então, mas vamos pensar nesse contexto aí. Como que seria isso? Então, eu acho, Silene, assim, né? Como se trata de uma doença, né, que atinge principalmente o sistema respiratório, né? Não sei, eu acho meio arriscado ser fumante aí nesse contexto aí, desse cenário, né? Mas, enfim, vamos ver daqui a pouco, né? Tenho certeza que você vai apresentar aí a matéria, né, com um site aí fidedigno, né? Exato. Então, nós vamos pensar na seguinte situação. Mas a questão é somente para os fumantes e as pessoas que não fumam, mas também têm acesso às pessoas que estão do lado. Como que funciona esse contexto? Sim. Então, é para vocês pensarem. Analisando, então, esse último podcast, falando aí do contexto se é fato ou não que pessoas fumantes têm maior probabilidade. Então, 1 minuto para vocês responderem aí. É isso aí, Silene. Veja só. É importante lembrar, né, que essa aula, que inclusive está sendo muito interessante, não tem a intenção de falar para vocês o que é verdade ou mentira, muito pelo contrário, né? É dar uma orientação, né? Porque a gente podia ficar aqui horas e horas e horas e horas apresentando vários fatos aqui, analisando se é fake ou se não é fake, e sempre apareceria uma coisa nova, né? Então é importante, né, perceber que essa aula está
proporcionando para a gente uma independência para avaliar essas informações, não é isso, Silene? Exatamente. Então, vamos lá. Provavelmente, vocês perceberam, então, que esse contexto dessa notícia, ela tem o quê? Será que é verdade? Ou não? Então, esse é o objetivo. Não é falar em si sobre a doença, até porque, como mencionou, nós não somos especialistas da saúde, mas sim verificar fatos que dá a entender ou perceber se uma notícia ela é verdadeira ou não. E, no caso, todas as informações nós estamos checando, já que fala de saúde, ensinando, indicando para checar diretamente no site do Ministério da Saúde. Aí tem até o dia que nós acessamos, como que está disponível. Então, são essas dicas aí que eu vou enfatizar hoje para vocês perceberem um contexto de saber se uma notícia ela é verdadeira ou não. Então, só para colocar aí que aquela notícia, então, ela é um fato. E por que ela é fato? Está lá no site do Ministério da Educação falando que existe sim essa questão. Então, é um site que pessoas que estudaram, o povo da ciência e tudo mais, explicando o contexto ali. Agora, para revisar um pouquinho e falar um pouquinho da linguagem que é utilizada, eu vou voltar numa parte que eu comentei para vocês sobre o tipo da linguagem. Se é uma linguagem referencial, uma linguagem conotativa, uma linguagem que já não está no sentido aí tem até o conotativo, referencial, tem até a linguagem apelativa. Eu vou enfatizar muito nessa parte, porque é importante aí o contexto. Então, vamos lá. Como mencionei, o texto jornalístico, direto, ele usa já nas plataformas digitais, vem direto, por exemplo, no podcast, nós ouvimos aí do professor Mauro, que ele, no primeiro, quando ele fala algo verdadeiro, e no sentido que ele foi da empatia, ele usou uma voz mais tranquila, ele enfatizou, falou sobre algo que nós podemos entender, realmente. Pensar, se colocar no lugar do outro, é algo tranquilo, algo fácil. Então, não precisa de uma comprovação científica. Ok. Aí, já no segundo podcast, ele já fala sobre o café, que o café é importante, que devemos tomar o café. Já dá para perceber que ele até usa um tom de voz diferente do comum. Tá? E no texto escrito, se nós formos reparar, lá naquele texto ele usa bastante pontuação, ele usa assim, verbos chamativos, e isso é sempre utilizado principalmente numa linguagem apelativa, numa linguagem que chama a atenção. E depois, o outro texto, ele fala sobre algo que é verdadeiro, né? Que no caso, sobre as pessoas fumantes, sobre o risco que acontece ali. E nós percebemos, então, outra situação, o tom da voz, ele usa verbos e ele diz assim algo que dá para termos noção, sim, será que realmente nós sabemos de outras situações ou de outras doenças que a pessoa é fumante, ela tem mais chances de ter algum tipo de problemas a mais de saúde? Então, nós temos esse contexto aí. E no vídeo que foi colocado, então, nós temos lá no vídeo já a entrevista. Então, já temos um elemento ali, né, professor, que mostra até algo que fica mais até complicado das pessoas elaborarem. Elas estão no lugar específico, no caso ali no campo de refugiados, são entrevistadas pessoas. Nós vimos ali que é passada aquela informação em rede nacional. Então, já pensou? Já que é uma notícia que vai passar na televisão, para muitas pessoas assistirem, para muitas pessoas terem acesso à informação, será que eles colocariam assim na TV algo que não seria verídico? É muito mais complicado. Então, nós temos que nos atentar a essa questão. Então, na linguagem conotativa, ela é apelativa, ela vai direto com uma súplica, e às vezes tem essa parte que nós não podemos ficar assim, bem sutil, que dá para perceber uma mentira ali. Como que vamos perceber a mentira? Como eu me falei, na fala há uma mudança e na escrita, pontuação, verbos e pronomes, tá bom? E depois nós temos que pensar a seguinte situação, professor. Dá para saber agora, será que eles conseguiram pegar a diferença de podcast, videocast? Você que trabalha aí, que trabalha com a voz, que é um comunicador, dá para perceber, tem algumas dicas aí para eles que vão fazer na próxima aula, elaborar podcasts e videocasts. Vai ser a próxima sugestão, que seria agora a plataforma 3. Você tem alguma dica para passar para eles? O que você pode falar sobre isso? Bastante, mas antes, eu queria aqui ler o comentário da Mara, né?
que falou o seguinte, né? Em relação aos fumantes, ela disse que a preocupação nesse caso é com a questão respiratória, né? E ela disse também que a busca pela informação é essencial. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa, né? Então, eu acho que você falou muito bem, né, Silene, a respeito disso. Quais são os pontos, quais são os sinais, né, para a gente entender se uma notícia é falsa ou não. O tom da voz, né, a gente já percebe a forma como se fala, né? É uma coisa assim meio que teatral demais, assim, né? Você percebe aí uma coisa assim muito over, vamos dizer assim, né? Talvez o pessoal já conheça esse verbete aí, o over, né? Uma coisa muito demais, assim. Quando é escrito, a gente percebe muito erro de português, né? Que foi o que você falou, né? A questão dos verbos, a conjugação desses verbos na forma escrita, as palavras escritas de forma errada, né? Então dá pra gente perceber sim se é verdadeiro ou falso. E se fica alguma dúvida, a gente ainda pode consultar outras fontes da mesma notícia. Isso é uma coisa bem bacana, né? Porque se você pega aquela notícia e você procura a notícia em outros jornais, em outras fontes, e você cruzar essas informações, aí você consegue saber se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Ok. Então, vou só chamar a atenção na parte que nós falamos da linguagem emotiva, que eu passei bem rapidinho, só para vocês lembrarem, foi como o professor mencionou, tá? Às vezes, na parte da notícia, nós já percebemos ali, com vários erros, escrita diferente, você fala assim, nossa, é desse jeito que escreve essa palavra? Não, então, você percebe. Mas tem como são especialistas, então muitos sites são especialistas em criar essas notícias, às vezes, eles pegam até mesmo o link, consegue ter uma notícia ali com, vamos pensar, uma linguagem adequada, que você pensa, nossa, é verdadeiro. Mas ali uma palavra só é que vai fazer a diferença. É essa palavrinha ali que vai mudar. Por exemplo, não confie. Ou quando você vê algo muito categórico, desconfie. Então, essa dica fica para vocês. Se vocês analisarem uma notícia e tiver algo muito categórico, sempre, nunca, jamais, essas palavras que dão a ideia de categoria, de deixar já enfatizado algo nesse sentido, é bom ficarmos muito atentos. Mas aí, professor, você não deu aquela dica que eu preciso deixar hoje para os alunos. Você que trabalha com a voz, e já que nós vamos produzir podcast na próxima aula, você não estará conosco, então fale alguma coisa sobre a questão da voz, porque meus alunos na próxima aula irão produzir podcasts. Ah, tá. Então, assim, como vocês vão passar uma informação através da voz, então a voz ela tem que demonstrar aí, né, a entonação, a questão das pontuações, ler de forma assim muito clara, prestar bastante atenção na articulação das palavras, né, para que as pessoas compreendam o que você está falando, né, em alto e em bom tom, né, sempre revisar o texto que vai ser lido também, para que você não passe palavras de forma errada, conjugações erradas, né? Isso é muito importante também. Já falei da entonação da voz também. Enfim, né? Várias coisas aí. Treine bastante o texto antes de gravar. Treine bem mesmo, né? E fique bem à vontade mesmo, que seja uma coisa assim bem tranquila, bem, como é que eu vou dizer, bem agradável para você que vai fazer o podcast e para que aqueles que escutam você falando também se sintam aí agraciados por todas as informações que você vai passar. Realmente, o treino é fundamental. Mesmo nós que temos uma certa experiência, por exemplo, eu fico nervosa, ainda continuo nervosa em muitos momentos, mas aí é questão também do hábito. Conforme vai treinando, você vai, né, melhorando essa questão. Sim. Então, assim, hoje o que nós vimos na aula? Hoje nós vimos o uso de podcast, de videocast, no contexto jornalístico. Também vimos a estrutura da linguagem, né, o texto como são visuais e textos de áudio. E também falamos um pouquinho sobre os cuidados ao acessar as notícias nas redes sociais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos, então, sobre videocast e podcast. Eu fico muito feliz e grata pelo professor Tony, que nos prestigiou hoje. Muito obrigada, obrigado, professor. Tá? Então, até a próxima aula. Vamos produzir o nosso podcast. Muito obrigada. Fique aí e avalie como foi a nossa aula. Tchau, tchau.